Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Zequinha do canal Rolê Aleatório. Começando esse vídeo aqui, também sentido divisa, né? Dá um rolezinho de boa, só para estourar a quilometragem da motoca antes de trocar o óleo dela. A motoca tá ali. Vamos verificar pneu, abastecer, olhar óleo, tudo que é de praxe nela ainda, né? Antes de sair, trocar a viseira da moto, do capacete. Normalmente eu viajo com essa viseira aqui. O capacete é Pius. O capacete que apesar da... Ele é assim mesmo, viu, galera? Ele é verde fosco. Um capacete muito bom. Aqui eu tô filmando aqui só pra mostrar como é que é o meu suporte de celular. Você vê, ele é rosqueado, ó. É o mesmo suporte que tem na GoPro. Não é de colar. Ele é uma cinta. Só que a diferença tá na saída dele aqui, ó. Que a GoPro tem um suportezinho especial. E aqui nesse aqui ele tem um suportezinho de rosquear, ó. Que ele aceita GoPro também. Ele aceita a caixinha da GoPro. É só você mexer na regulagem dele. E aceita o celular. Então eu vou fazer a troca de lente aqui, porque essa vez eu vou fazer o rolê. Apesar de estar de dia, eu vou usar o óculos escuro para segurar a luminosidade do dia. Tá um dia bonito hoje. Mas o restante da viagem vai ser provavelmente à noite, para ver se eu consigo testar esse farol dessa moto finalmente. Então, para não perder muito tempo trocando as lentes, eu já vou viajar com a lente clara já e o óculos escuro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Zequinha do Rolê Aleatório. Então, comecei a filmar mostrando pra vocês meu capacete e o suporte. Tá sujo, mas é isso aí mesmo, gente. A sujeira é um pouco da história. Eita, mas aí também não, né? Tomara que não tenha arranhado. Então, pessoal, eu uso um capacete da Pius. Capacete bem simplesinho. Desde quando eu aprendi a andar de moto que eu tenho esse capacete. Esse modelo de capacete. Eu tinha um azul. E agora eu comprei esse personalizado, esse mais verde fosco, parecendo o exército, para combinar com o cinza fosco da motoca. Eu gosto de cores foscas. São cores que não chamam muita atenção. E meu sobrenome é Desleixo, com relação a pintura, essas coisas eu não ligo muito não. Eu preocupo é com manutenção. Manutenção, eu tento deixar meus equipamentos mais em dia possível. Porque não tem uma coisa pior na vida do caboclo do que ficar no prego não, viu? Então a manutenção a gente tenta deixar em dia. O resto é vaidade. Meu histórico nunca me deixou um cara muito vaidoso. Então eu não ligo muito pra esses trem não. Então eu gosto de pintura fosca, porque é uma pintura que é bonita e ao mesmo tempo engana, né? Só que, por exemplo, a pintura fosca, se você não tiver um zelo maior, ela é pior do que a pintura perolizada em alguns aspectos.
Um deles diz respeito, por exemplo, a questão de pouca gente sabe, mas a pintura cinza fosca dessa moto aqui, ela não aceita nenhum tipo de upgrade. Tipo, se você arranhar ela, tem aquelas pomadas, aqueles negócios que tira arranhão. Tem várias camadas que você usa que a gente usa no caso da pintura perolizada, que você pode passar ali. Eu esqueço como é que chama o produto. É tipo uma lustrar, né? Você faz muito de carro com pintura antiga, polimento. Essas pinturas preto fosca não aceita nada disso não. Porque parece que o número de camada dela é menor, e aí atrapalha o brilho dela. A moto no rolê de ontem que eu fiz pra Mirante deu 38,5. Uma pegada bem tranquilinha, né? Puxar aqui o cortador de pipa, porque fiz um vídeo esses dias atrás, mostrei pra vocês que a molecada aqui tá soltando pipa, né? Então pronto. A moto deu uma baixadinha no óleo. Ela tá com aquele vazamento desde quando eu fui pra Minas Gerais pela última vez que eu fui em Itamandiba. Mas estranho, porque o vazamento não aumentou. Na verdade o vazamento diminuiu, a ponto que o vazamento eu não tô conseguindo nem achar ele mais. O vazamento desapareceu. Eu acredito que aquilo ali não era nem vazamento. Eu tenho pra mim que aquilo ali era excesso de óleo, né? Tanto é que ela tava o tempo todo no nível, né? Agora, depois não, você vê do dia que eu tava, e ela tava acima do nível. Eu não completei o nível dela. Eu só fiquei averiguando, né? Só fiquei averiguando se ela baixava o nível de óleo por causa do vazamento, né? E o nível dela não baixou. Agora que ela tá próximo da troca de óleo, que é comum ela baixar o nível, né? Ela troca o óleo pelo manual a cada 3.000 quilômetros. Na verdade o manual fala até 6.000, e que você vá trocando e que você vá completando o óleo. Mas como ninguém completa, e eu faço parte desse ninguém, eu troco o óleo de 3 em 3.000. Aí troco o óleo, fio, tudo, né? Mas ela começa a dar sinal de que tá baixando o óleo com 3.000 quilômetros rodados mesmo. Aí ela simplesmente desapareceu. Mas vou dar um pause aqui e a gente continua a prosa. Vamos lá, galera. Continuando o assunto. Bom, vamos fazer um resumo da obra aqui. Que nós emendamos o vídeo. Não sei se eu vou emendar na hora da edição. É o seguinte. Essa moto
Pronto, galera. Agora sim. Então vamos fazer um resumo da história aqui. Aqui eu não posso virar, nem vou atravessar ali. Eu vou entrar aqui nessa rua aqui. Essa moto tava com um vazamentinho de óleo há uns tempos atrás, quando eu fiz a viagem pra Itamarandiba, terra de eucalipto. Ela apareceu com esse vazamento de óleo nessa ocasião. Eu fiquei desconfiado porque essa moto não é de vazar óleo. É uma moto, um motor muito robusto. E fiquei só monitorando ele. Imaginei que fosse uma junta, alguma coisa assim. Ou até mesmo excesso de óleo. Então não era um vazamento de óleo em si, mas sim um excesso de óleo descendo pelo suspiro. Porque a moto tava pingando óleo, mas o óleo tava muito acima do nível. Muito acima mesmo. Aí, depois de um certo tempo, que eu venho conferindo o óleo, ela simplesmente parou de pingar. Ela tava pingando, parou de pingar. Então já comecei a suspeitar que era excesso de óleo. Aí tô aqui de olho nela aqui. Já percebi que ela deu uma baixadinha no óleo. Então estamos aí conferindo. Então hoje nós estamos dando um rolezinho. Demos uma abastecida, conferimos o óleo. Completamos o óleo até um pouquinho acima do nível. E vamos na maciota até ali na divisa. Vamos dar uma paradinha aí, bem devagarinho, bem de boa. Porque nós vamos pegar um pedacinho da noite na volta. O objetivo é testar o farol novo, finalmente. Porque todo rolê que eu começo, eu sempre termino ele à noite. E esses rolês que eu tô fazendo ultimamente, eu sempre tô terminando eles de dia. E essa moto, ela queimou a lanterna baixa, farol baixo dela queimou. E eu troquei ele recentemente dentro de casa e até filmei. Tá funcionando normal, tá ligando, tá tudo. Mas não sei se o facho é bom. Porque o pessoal, comprei da mais cara, que não é cara. Uma lâmpada dessa comum, ela tá aí na faixa dos seus R$ 26. Você acha de 12, você acha de 10. Mas como eu mesmo disse pra vocês, eu viajo muito à noite. Não justifica ficar economizando com farol. O farol dessa moto já não é lá grandes coisas. E não pode ficar submetendo a isso. Aí fiz as trocas dos faróis. Dos farol não, da lanterna, né? Do farol baixo. E agora nós vamos ver se foi mesmo uma boa troca ou não. Completamos o óleo, calibramos o pneu. Agora são 3 horas e 18 minutos.
Aí, como é de praxe, a gente começa a viajar sempre mais na maciota, tendo em função que a moto tá com o pneu frio, todo o equipamento da moto tá frio ainda. A gente começa tudo aqui mais tranquilo. Pois à medida que a gente vai pegando confiança, a gente vai dando uma apimentada no acelerador. Eu tô reparando que... será que é por conta do Papa? Deve ser, viu? A bandeira do Brasil tá em meia levantada, ó. Deve ser o carro do funeral do Papa, né? Deve ser o carro do luto, né? Aí, cada um com seus... com sua fé, com sua crença, respeitando a crença do outro é o que importa. Então vamos lá, BR-116 é o palco do momento. Deixa eu fechar essa viseira aqui, que senão ninguém me escuta. Galerinha, ontem eu fiz um rolê bacana para Dedéu, para uma região chamada, a cidadezinha depois de Poções. Ontem, diga-se de passagem, hoje é domingo, dia 26 de abril. Então ontem, dia 25, é algo do tipo, né? Eu fiz um rolê bem aqui na região aqui. Não tenho viajado muito pra longe, porque eu tô com os planos maiores, então tô precisando economizar dinheiro. Mas a formiga que fica na minha cabeça, dá um rolê, essa não sossega. Então pelo menos um passeiozinho de maneira informal na região aqui eu tenho que acabar fazendo. Aí nessa desses rolês informal que eu tenho feito aí, fui visitar um local chamado Mirante, nome do município. Fica depois de São José da Serra, ou São Pedro da Serra, o Bom Jesus da Serra. É uma das três. Que aí, para ficar mais específico, fica à esquerda do município de Poções, para quem sobe, fica sentido oeste de Poções. Você vai daqui para Conquista, sai daqui de Conquista, ao contrário do que eu tô saindo, né? Sai sentido norte, sentido Salvador. Quando você chega lá em Poções, você vira à esquerda, vai sentido oeste. Aí fica mais ou menos 67, 70 quilômetros de distância. Esse fardamento é da Polícia de Minas. E aí você chega nessa cidade lá. Gente, eu não dava nada pro trecho. Pra mim eram essas estradinhas vicinais aqui, essas estradinhas vicinais não, que é uma estrada boa. Estrada larga, estrada nova, novinha, cheirando novo, asfalto novo, tudo novo. Ela foi recém pavimentada. Não tem muito tempo que ela foi pavimentada não. Não sei quanto tempo, mas não é muito tempo não. E essa rodovia tinha ela e tinha rodovia
como se diz, é o que o pessoal chama de rodovia nova para Mirante. E a rodovia antiga era massa pra caramba, porque ela era muito sinuosa. Eu acredito que você deve que ultrapassasse uma serra legal. Muita serra, né? Mas a estrada de terra, essa moto aqui infelizmente não é o perfil dela, né? Aí fui passar pela estrada recém-arrumada, recém-pavimentada. Gente do céu, sabe o que é a estrada? Que não te promete nada, mas cumpre tudo? Foi esse rolê. Que estrada massa, velho. Estrada sinuosa, mas não com curva apertada demais. Sem movimento, sem carreta, sem buraco. Nossa, foi aquele rolê. Mas aí teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vou tentar incluir esse trecho nesse vídeo. Mas se eu não conseguir no futuro próximo, vocês vão lembrar do que eu tô falando. E provavelmente esse vídeo vai vir antes do vídeo que eu fiz pra lá. Cara, era uma estrada totalmente nova e muito sinuosa. Não dá pra fazer gracinha, galera. A gente tem que saber obedecer e respeitar os limites da gente. É uma rodovia que não tinha movimento, mas tinha umas curvas bem... Não era curva apertada, com pouco de tempo você acostumava a lidar com elas, mas eram umas curvas que se você não tivesse um pinguinho de atenção e maldade, a chance de você esparramar nela era grande. Agora o que mais me surpreendeu na viagem todinha é a chegada de Mirante. Faltando uns 15 km para chegar em Mirante, tem uma serra que você desce para chegar lá. E ao contrário do que se imagina, essa sim é uma serra traiçoeira, porque é uma serra íngreme e sem curva. As curvas dela tá no final, lá no finalzinho. Quando você já tá no final da serra, você já praticamente chegou nela. Então o cara vem com a força de vontade, não tem paciência de segurar, porque é um retão descendo, né? E vem. Quando chega lá no final da serra que quer segurar no freio, aí já esquentou tudo, já torrou tudo, já ferveu tudo. Não tem mais freio para usar. E aí, cara, justamente nesse momento começa a parte sinuosa. São duas curvas extremamente acentuadas, somado a uma ponte estreita que mal cabe um carro. Eu fiquei me perguntando, cara, como é que uma pessoa, um cara da parte de engenharia, na parte de tráfego, sei lá, um cara estudado aí, tá certo, provavelmente essa estrada ele só passou o asfalto, né? Não fez nenhum tipo de alteração. Apesar que no início dela ali eu tenho a impressão que eles ainda tiraram muita serra ainda, que ela era mais íngreme, deixou ela mais amenizada ainda. Só que o cara não vê, velho, que você faz uma estrada daquela e no final se afunila, o trem não fica perigoso demais não. Gente, eu fiquei besta, que ficou parecendo que eu tava rogando praga, mas não era, o capitão óbvio. Gente, a serra ela era assim. Aí você chega lá, tem duas curvas pra direita, mega acentuada. E depois tem uma ponte que mal cabe um carro. Uma ponte em curva, praticamente em curva. Então o trem era perigoso demais, gente. Não prometeu nada, entregou tudo, olha. Gente, aquilo lá já é a Chapada já. Nossa do céu, já é a Chapada Diamantina. Olha só.
Fascinante. Aprovado. Joinhas. Ei, menino, eu vou falar com você um negócio. O cara depois desceu uma serra daquela ali carregado, entrar numa curva dessa aqui. que eu falei com vocês? Ô, gente, não, parece até que é Capitão Óbvio, né? Moço do céu. E a bagunça tá feita. Aí, ó. Segura não, soba nada não. O sangue quando abrir a boca. Gente do céu, aquela... Que serrona cabulosa, velho. Aí depois tem uma pontezinha apertadinha, velho. O engenheiro que fez aquela serra ali não tem mãe não, cara. Moço, o que é aquilo? Tá mais relacionado a você que tá viajando pela primeira vez e não conhece muito bem o traquejo da rodovia que você vai passar. Então, por exemplo, eu tô aqui na 116 rodando aqui. Ninguém é santo, ninguém tem paciência de ficar andando a todo instante, seguindo as regras de trânsito básicas. Mas é necessário. Isso aí te faz evitar acidente. Mas tem determinado tipo de situação que não tem jeito. É a hipocrisia que atira a primeira pedra quem nunca fez. O excesso de confiança na máquina que você está com ela. É diferente você tá, ou falta de confiança. Tudo isso interfere. Uma coisa é você tá num carro 1.0, você tem experiência no carro 1.0. Outra coisa é você tá no carro 2.0, você tem experiência no carro 2.0. Outra coisa é você tá com o carro cheio, outra coisa é você tá com o carro vazio. Outra coisa é você tá numa moto de porte pequeno, outra coisa é você tá na moto de porte grande. E a experiência da estrada também acaba interferindo bastante. Não adianta querer ficar pagando de santo, nem dando lição de moral não, que nos meus vídeos mesmo que vocês mais vão ver é eu fazendo ultrapassagem de local proibido, né, ultrapassagem em faixa contínua. Mas mesmo assim, com medo. Medo da multa e medo da minha segurança pessoal. E da segurança dos outros também, né? Isso aí você tem que levar muito em consideração. A gente tem que ter o pingo de juízo na hora de andar de moto, de carro, seja o veículo que for, pra gente não se expor nem expor os outros. Isso aí é fato. Agora, quando você não conhece o trecho, a sinalização de trânsito, ela é seu parceiro, cara. Ela é sua parceira. Ela é seu guia. E você não pode fazer pouco caso dela, não. Se ela tá ali, ela tá ali pra
te orientar. A decisão é sua, mas a orientação e as consequências, a orientação é dela, mas a decisão é sua. E as consequências também é sua. Um exemplo clássico aqui. Aqui é proibido ultrapassar, mas você tem boa visibilidade. Vai ter gente que vai passar, vai ter gente que vai ficar preocupado porque pode ter um carro ou outro atravessando aqui. Então é por isso que a faixa contínua está aqui, para proteger aquele que está atravessando a via. Você está vendo que não tem ninguém na via, tem um caminhão a 30 km por hora aqui. A decisão é sua. Eu conheço o trecho, dá para fazer a ultrapassagem. A quem não conhece, tá de noite aqui, costuma fazer neblina, já não é bom arriscar. É melhor confiar na sinalização, né? É bem melhor confiar na sinalização do que correr um risco desnecessário. Ixi, a fila tá grande. Vamos aqui dá pra ir. Deu sede. Peraí que nós vamos virar aqui. Assim fica melhor, porque assim eu não preciso confiar só no retrovisor. Porque o retrovisor tem o problema da profundidade, né? E agora eu já sei que agora vem um filão de um lado do outro. Mas eu não vou seguir viagem sem tomar água, não. Tá calor demais pra ficar sem tomar água. E depois daquele veco lá, acho que vai rolar. Eu não gosto desse óculos. Depois dessa Mercedinha, eu falei, veco não é dar. Depois dessa Mercedinha aqui, aí vai rolar. Vai dar certo. Pode ir embora. Nós atravessamos com toda a segurança do mundo. Não importa o tempo que você gaste. Pronto. Então aqui nós vamos dar uma paradinha. Vou tomar água. Hein? Tamanho de boi, menino. Olha ali.